Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, eu quero dividir com a igreja. É um sonho que eu tive e, assim, todas as vezes que Deus ele fala ao meu coração para ministrar uma palavra para a igreja, Ele faz eu sonhar com a Mariana. E esse sonho, nós estávamos num local que tinha 3 piscinas muito grandes. Uma era a piscina de água quente, a outra era a piscina de água fria e a outra era uma piscina com água morna. E ela ia em direção à piscina de água morna. Ela queria ficar na piscina de água morna. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração: eu quero que você leve amanhã essa palavra para minha igreja. Eu falei: amém, Senhor, eis-me aqui. E o versículo que nós vamos ler está em Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 16. E diz assim, ó: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, é uma passagem bastante conhecida. Eu já ouvi muitas vezes essa passagem. E aí, o que me chamou a atenção no primeiro versículo aí, ó? Para essa igreja, o Senhor Jesus, ele estava se apresentando como o Amém. O que a gente faz todo final de culto quando o pastor fala assim, estende a mão? Ele dá a graça. Qual que é a última palavra que a gente fala? Amém. Final do culto. Então, para essa igreja ela estava vivendo o quê? O final dos tempos. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo o fim dos tempos? Estamos. Vamos dar uma olhadinha em tudo que tem acontecido. Irmãos, olha o que aconteceu na Turquia. Mais de 28 mil mortos. Jesus voltou para esses 28 mil pessoas. Estamos ou não estamos vivendo o fim dos tempos? Então Jesus se apresentava como Amém. Aí ele diz: conheço as tuas obras. Por que ele estava falando isso? Ele estava requerendo daquela igreja um posicionamento diante da palavra dele. O que o Senhor Jesus está requerendo de nós? Um posicionamento diante da palavra dele. Da palavra dele. Aí eu pergunto, estamos nos posicionando diante da palavra dele como ele manda, irmãos? Aí vamos entender um pouquinho o frio, porque ele fala: conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Então vamos lá, o frio. O que eu entendo, né? Como uma pessoa fria, uma pessoa insensível, uma pessoa indiferente, uma pessoa que não quer saber da palavra de Deus. Uma pessoa que ela é totalmente, ela é fria espiritualmente falando. É uma pessoa que vive aonde? Lá no mundo. É a pessoa que vive no mundo. E ela tem consciência da escolha dela. Ela vive no mundo. Ela não quer saber da palavra de Deus. Mas para essa, porque Deus fala assim, ó: quem dera fosse frio. Porque para essa, ele ainda pode ter uma oportunidade de se arrepender e se converter e se tornar o quê? Quente para a palavra de Deus. Porque a palavra é enfática em dizer: quem dera fosse frio. O frio não conhece, irmãos. Tem muitas atitudes que nós vemos que a gente fala: poxa, ainda essa pessoa conhece a palavra. É preferível que não conhecesse a palavra de Deus, porque se não conhece
O que é o quente? Vamos entender, o quente é o servo que? Fiel. Que cai. Porque se o homem cair 7 vezes, ele levanta. Mas o servo fiel, quente, é o quê? É o que permite o Espírito Santo de Deus trabalhar no coração. Que quando Deus revela a nossa fraqueza, faz nós irmos para frente do espelho e falar: Senhor, me ajuda. Eu entendi, eu reconheço, não está fácil, mas me ajuda. É o que se esforça, irmãos. Esse é o que? É o quente. O quente, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo jogado na cova dos leões, mesmo sendo lançado na fornalha, ele permanece fiel. Esse é o quente. O quente é aquele que, se necessário for, Deus vai mandar para a olaria, vai quebrar, vai fazer de novo, mas ele fala: eis-me aqui, Senhor. É aquele que é manso para com a palavra de Deus, irmãos. Esse que é o quente, não é o que não peca, não é o que não erra, porque a palavra diz: aquele que diz que não tem pecado, mentiroso é. Por quê? Porque a palavra também diz que se Deus não abreviasse os tempos, nenhuma carne seria salva, ninguém. Então nós estamos aqui sim, como falhos, como pecadores, mas temos que estar na posição de quente, irmão, nos esforçando a cada dia para fazer aquilo que está escrito na sua palavra. O quente é aquele que serve com alegria, aquele que não se importa com a opinião dos outros, mas com a opinião de Deus. Aquele que fala assim: eu não quero agradar nem A e nem B, eu quero agradar a Deus. Se Deus mandou eu fazer, eu vou fazer, eu vou obedecer. Mas irmã, eu vou ficar sozinha. Ei, você tem Deus, você não está sozinha, você tem tudo. Você não precisa. Irmãos, não é menosprezar, não é desprezar as pessoas, mas é confiar o quê? No que está escrito. No que está escrito. Porque o quente, ele espera ansioso para ouvir isso aqui, ó. Mateus capítulo 25, versículo 23. Disse-lhe o Senhor: bem estás, porque é fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, esse é o quente, é o que se esforça para ouvir isso no final, irmãos. E o morno? O que é o morno? Ele é o resultado do quê? Da mistura do frio com o quente. Já viu que às vezes quando a gente pega aquele, esquenta muito leite, deixa eu pôr aqui um pouquinho do leite gelado, para ele ficar o quê? Morno. É o quê? É uma mescla. Então o morno é o indefinido, é o inconstante, é o que hoje está aqui louvando e adorando, amanhã está lá fora reclamando e murmurando. O morno é aquele que está aqui hoje ouvindo a palavra, glória a Deus, amanhã vem uma palavra mais dura, mas não é bem assim. Esse é o morno que está em cima do muro, não sabe se vai para lá ou se vai para cá, ora tá na fé, ora não tá. Sabe o que é o morno? É aquele que cochia em 2 pensamentos. O morno é aquele que não aceita a repreensão, é aquele que não aceita o quê? A exortação, é aquele que arruma desculpa para tudo, ele caça ali para achar uma desculpa. O morno é aquele que é amante, irmãos, de si mesmo. O morno é aquele que quer se justificar. Uma palavra muito clara, publicano e o fariseu. Lembra do fariseu? Senhor, eu oro 2 vezes ao dia, eu jejuo. Morno. Olha o publicano: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para os altos céus, porque pecador eu sou. Irmãos, a palavra diz que os passos de um homem bom são justificados pelo Senhor. Está sendo injustiçado, está sendo humilhado pela palavra de Deus?
Glórias a Deus, porque é Bíblia. Mas não se preocupa, porque quem vai justificar os seus passos não é o pastor, não sou eu, mas é Deus. A palavra de Deus diz: entra no teu quarto e ora em oculto, que Ele vai te honrar em público. Então entra no teu quarto, coloca essa situação diante de Deus e entra em juízo pela verdade. Senhor, estou te agradando? Senhor, estou fazendo? Então honra, então abençoa, não deixa eu perder a minha fé. O morno, irmãos, ele quer misturar a sã doutrina, o evangelho genuíno e verdadeiro, com as coisas do mundo. Ele quer trazer o mundo para dentro da onde? Da igreja. Por quê? Porque ele não quer matar a velha criatura. Ele quer que a velha criatura ainda permaneça nele. Ele quer, não, Senhor, isso pode. Isso também pode. Não, irmãos, a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. O morno, ele valoriza mais o que é material por aquilo que é espiritual. O morno, ele faz o quê? Ele escandaliza o nome do Senhor. E olha que diz lá em Mateus capítulo 18, do 7 ao 9. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem porque um escândalo vem. Portanto, se a tua mão, o teu pé te escandalizar, cortai-o e atirai para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, serás lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos serem lançados no inferno. Irmãos, o quente veio o escândalo. Se preciso for, ele arranca um olho, ele perde um braço, ele entra coxo, ele deixa de comer, como Paulo disse: se aquela comida faz o meu irmão se escandalizar, eu deixo de comer por amor à palavra dele. O quente, irmãos, ele se esforça para fazer isso, para entrar no reino de Deus. O morno, ele jamais vai deixar de fazer uma vontade sua, da carne, por amor ao teu irmão. Às vezes, até por levar uma palavra. Às vezes Deus revela uma palavra, ele fala: não, eu não vou, porque eu vou me dispor com a igreja. Irmão, morno. O quente, ele não importa se é o A, se é o B, ele está na posição de servo, e ele serve, irmãos. E ele serve. Então, irmãos, nós temos que entender que o morno, ele faz o quê? Ele é o servo que cedo ou tarde, ele vai sair da casa do pai. Mas o filho, ele fica, mesmo sendo repreendido, porque a palavra diz que o pai repreende ao filho que ele ama. Irmãos, então se o Senhor traz uma palavra e nos repreende, glórias a Deus, porque Ele nos ama, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos ensinando. Então, irmãos, nós estamos vivendo tempos de decisão. E olha para você ver, Deus, toda vez que Ele vai falar com o homem, Ele mostra sempre 2 caminhos, sempre 2 portas. A porta estreita, a porta larga. 2 senhores. Ou vivemos na obediência, ou não. Ou somos fiéis, ou não. Olha que diz em Lucas, capítulo 16, do 13 ao 14. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, qual tem sido o nosso posicionamento? Estamos servindo ao Senhor ou estamos zombando da palavra de Deus? Irmãos, eu sempre falo, quando Deus põe eu para ministrar a
palavra ela é uma espada, ela corta. Deus fez eu ir para frente do espelho e falar: ei, quem você tem servido? Não tem outro caminho. Ou é direita ou é esquerda. Ou é o pecado ou é comunhão com Deus. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem. Irmã, tem? Não tem. Não tem. Irmãos, eu procuro na palavra, Senhor, mostra. E Deus fala: abre a Bíblia. Está escrito. Está escrito. Quer ter a salvação? Negue-se a si mesmo. Toma a minha cruz e siga-me. A gente tem que seguir o Senhor, irmãos. Porque o mais forte de tudo, que o texto diz assim, ó: vomitar-te-ei da minha boca. O que é o vomitar? Nada mais é do que uma ação natural do nosso corpo, do nosso quê? Organismo. Quando que a gente vomita algo? É quando a gente come algo está fazendo o que para o nosso corpo? Mal. Quando algo está fazendo mal para o nosso corpo. E olha o que diz 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Esse todos é o morno, é o frio, é o quente. Para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmãos, nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Então pensa comigo. Se eu ouço a palavra de Deus e não a pratico, sou apenas ouvinte. Se eu contendo com a palavra de Deus, se eu não recebo a palavra de Deus com mansidão, isso está fazendo bem ou mal para o meu corpo? Espiritualmente falando, o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai nos vomitar. Irmãos, é muito sério. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ele corta. Então pare e pensa, não é o pastor, não é o homem, é o próprio Deus que corta e lança no fogo. Só que aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais. Ele quer nos limpar a cada dia, porque a cada dia nós pecamos. Ele mostra a nossa falha, ele mostra os nossos erros. Ele quer nos limpar para que a gente venha dar mais frutos. Deixe ser limpado pelo Espírito Santo de Deus. Deus disse para Josué, na verdade, disse para o povo, capítulo 24:15, ei, Deus tirou o povo do deserto. A palavra de Deus diz que a roupa do povo não envelhecia, as sandálias do pé não rasgava. Deus mandava coluna de fogo e nuvem para proteger. Deus mandava maná do céu. Deus abriu o mar. E diante de tudo isso, o povo murmurava, o povo reclamava, irmãos. Josué disse, 24:15, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem servir. E, irmãos, não é amanhã, é hoje. É hoje que o Senhor está dizendo: se os deuses a quem serviam os seus vossos pais, que está além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, serve. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, eu não estou aqui mandando você servir eu, o pastor. Nós já apregoamos e eu apregou sem medo de errar. Erramos muito, vamos errar porque somos falhos. Mas se o que está sendo pregado nessa casa de oração não é verdadeiro evangelho genuíno, eu te digo, cata as suas coisas e vai embora. E foge para o monte. Busca Deus dentro da tua casa. Busca, porque Deus não está ouvindo a tua oração. Mas ai daquele que se levanta contra a obra que não é feita por mãos de homens, mas por mão de Deus. Ai, irmãos, ai, dói. É isso que Deus está dizendo. É hoje, não é amanhã. Mas, irmã, fulano,
cortou, é porque o próprio Deus vomitou, porque é morno. Escuta o que Deus diz à igreja. É hoje, povo rebelde, se arrependa-te das tuas más obras. É hoje, irmãos. Foi isso que Deus disse pra mim. Eu não dormi essa noite, porque Deus falou: se você dormir hoje e não acordar, pra onde vai a tua alma? Pra onde vai? Irmãos, eu não tô aqui pregando placa, apesar que placa é pra pregar casa de oração para todos os povos, mas é palavra de Deus, irmãos, é palavra genuína. Irmão, eu não concordo. Mostra na palavra aquilo que não está sendo dito. Ninguém aqui, irmãos, ninguém aqui está falando que você tem que ser o que não é, mas nós estamos falando: se esforça, faz o que está escrito, porque o frio ainda tem uma chance. O morno, irmãos, até se você voltar para o mundo, você já conhece a palavra. Nem o mundo te quer mais, nem o mundo vai te querer mais, porque pro frio Deus fala assim: você que está sujo, se suje mais. Pro crente Deus fala: fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Mas pro morno, servo mau e negligente, te lançarei no fogo. Eu não quero ouvir isso, irmãos, eu não quero. E a minha oração é essa: Pai, se o que está sendo apregoado é errado, não é o que diz a palavra, mostra, nos convence. Mas se o que está sendo apregoado, nos dê força para viver o que está escrito. E o último versículo que eu deixo para os irmãos, Eclesiastes 12, do 13 ao 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o homem, porque há de trazer o juízo a toda obra, até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, Ele é longânimo, irmãos. Deus, Ele é longânimo. Nós somos falhos, pecadores, mas nos esforcemos para que Deus não venha vomitar as nossas vidas, a nossa vida da boca dele, irmãos. Vamos nos esforçar. Todos nós temos um chamado, é para orar, é para cantar, é para pregoar. Se esforça, irmãos. Eu sei que não é fácil, é a correria do dia. A senhora não sabe as lutas. Ei, eu sei, eu tenho vontades, eu tenho desejos. Eu sou ser humano como vocês. Vocês acham que é fácil, irmãos? Tem hora que a gente olha para o céu e fala: Deus, se a gente não olhar para o céu, irmãos, a gente cai. Se a gente não acampar do nosso lado, aquele que está se esforçando, aquele que é amigo de Deus, a gente cai. Então o conselho que eu te dou é: às vezes é preferível você ficar você e Deus, mas Deus vai te honrar, porque guarde algo: a paz que o mundo dá é diferente da que Deus dá. Ah, mas eu tô cheia de paz. Do mundo ou de Deus? Porque a palavra também diz que Deus, Ele não veio trazer paz, Ele veio trazer a espada. E a espada é para a gente lutar constantemente contra aquilo que quer nos afastar da presença dEle. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Só para a igreja entender um pouquinho, os irmãos mais novos, por que quando Deus quer falar a respeito da igreja, Ele dá o sonho da Mariana? Para quem não sabe, a Mariana nasceu junto com a igreja. Eu sei quantos anos a igreja tem decor, porque quando a minha filha faz aniversário, na mesma semana a igreja teve o primeiro culto. Então quando Deus quer falar com a igreja, Ele sempre nos dá o sonho acerca da Mariana. E a gente já aprendeu que quando Deus dá o sonho através da vida de alguma pessoa, aquilo lá não diz respeito que é para a pessoa que está ali. A gente tem que saber interpretar no espírito, porque a letra mata. Amém? Irmãos, agora o que é mais triste?
O frio está lá no mundo. Ele não conhece. Ele vai ter a oportunidade. Agora a pergunta que eu faço é que eu me coloco no lugar da igreja. O morno, ele ouve a palavra. Eu estou ouvindo a palavra? Eu estou praticando? Não. Eu sou o quê? Então a primeira pergunta que a gente faz para cada um de nós aqui: nós já estamos ouvindo a palavra? E Deus é sim, sim, não, não. Se eu ao menos não estou me esforçando para cumprir o que está escrito, eu sou morno. Acabou, ponto final. Ah, não tem A, não tem B, não tem C. É isso que Deus pediu para falar com a igreja. Ah, eu ainda não estou praticando, mas estou me esforçando. Deus vê como quente, porque está se esforçando. Deus conhece a sinceridade do coração. Deus sabe a luta do dia a dia, o que tem feito para praticar. O não é mais bem assim, não é bem assim, não sei o que, morno. Sim, sim, não, não. Agora o quente, irmãos, pelo amor de Deus, não acampa ao teu lado pessoas frias e nem pessoas mornas. Não acampa. Se nós colocamos ímpios do nosso lado, a coisa mais fácil que tem é nós nos tornarmos ímpios. Eu vou dar um exemplo antes da minha conversão. Eu nunca fui um alcoólatra, mas eu sempre gostei de tomar a minha cerveja. Se depois de eu me converter, eu ficar lá e acampando pessoas do meu lado que estão o dia inteiro tomando cerveja, o que vai acontecer comigo? Ou você acha que ele vai se converter? Vigiai e orai, para não entrais em tentação, porque o Espírito vivifica, mas essa carne aqui, ó, ela é fraca. Por isso que se ele não abreviar os tempos, nenhuma carne se salvaria. Sabe o que ele está falando? Se eu não abreviar os tempos, nem esse que está aqui atrás do púlpito, nem aquele que está sentado ouvindo a verdade, ninguém vai se salvar. A grande pergunta que tem, irmãos, é o seguinte: quem tem coragem de fazer o que a irmã disse que tem que fazer aqui? Ir lá no quarto e falar para Deus julgar a causa, ora no secreto. Você sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes na hora que a gente ora, se Deus ouvir a nossa oração, Ele leva para a olaria. Se Ele vê que precisa ir para a olaria, Ele leva. E a olaria dói, Ele quebra o vaso, mas por mais que doa, Ele faz um vaso de honra, um vaso para a honra e glória do nome dEle. Irmãos, não se preocupa que o povo vai falar de você, não. Uma vez eu falei para o pastor: se tiver uma pessoa na casa de oração, minha pregação vai ser igual. Porque Deus não está atrás de quantidade, não, irmãos. Deus está atrás de qualidade, de verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador não é covarde. Quando tem que falar, fala. Doa quem doer. Se indispõe com quem tiver que se indispor. Aquele que não deixar pai ou mãe, irmão ou irmão por amor de mim, não é digno de mim. Por outro lado, irmãos, eu louvo a Deus, porque Ele tem nos ensinado um evangelho genuíno. Irmãos, está escrito na palavra dele: os remanescentes são os 10%. Quantos bilhões de habitantes tem na face da terra? O que dá a premissa é 10%. Ele já nos ensinou, a salvação está ali. A grande pergunta é: eu quero fazer parte desses 10% ou eu não quero? Para eu fazer parte, eu tenho que deixar minha vida por amor do evangelho. Eu tenho que matar minha carne. Como a irmã falou, você acha que eu também não tenho desejos e vontades? Irmão, eu me abdiquei de tudo isso. Deus é prova disso. Eu saio do meu serviço, eu fico na minha casa. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu pego minha esposa, eu faço. Mas a paz que Deus me dá, o mundo não vou lá dar. Porque eu sei que naquele grande dia não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter nada. O que Ele tem preparado é muito melhor. São ruas de ouros, anjos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Ei, Deus está todo o tempo todo falando: está aqui a bênção, está aqui a maldição, está aqui o reino. Ou a gente quer ver choro e ranger de dentes para a eternidade, irmãos. Essa carne aqui, a Bíblia diz que se passa dos 70 anos é enfado da carne. Eu tenho 47, teoricamente, mais 23 anos que passar aqui é enfado. Isso aqui vai ficar. Isso vai ficar, irmãos. Mas o que não passa é a palavra dele. Então chega na frente do espelho e analisa se o que está sendo pregado é palavra. Se é palavra, o conselho é fica. Se não é, como a irmã falou, vai embora. Mas não contende com a palavra. Não é contender comigo, não. Não contende com a palavra de Deus. Seja manso, bem-aventurados mansos, porque o manso, por mais que doa, está no processo de se esforçar. Deus olha e fala: quente, porque eu sei que está amando com todas as suas forças. Mas tem aqueles
que não quer nem começar o processo do esforço. Ei, esse daí posso falar? Deus, ó, amém, irmãos.